A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que bom estarmos de volta para lermos a palavra, para estarmos juntos mais uma vez diante do Senhor, compartilharmos um pouquinho daquilo que Deus tem nos dado, aquilo que nós temos aprendido no dia a dia. Podemos estar diante do Senhor, lendo a palavra, orando, estando ali a meditar nas coisas do Senhor. Amém? É com muita alegria, né, que estamos aí dando continuidade a esse trabalho. Quero agradecer a todas as pessoas que têm me acompanhado por aqui, têm assistido aí esses pequenos devocionais, esses pequenos grandes devocionais, estado comigo também em oração, né? Eu também peço aos irmãos, né, a gente está sempre aqui, né, lendo a palavra, né, meditando na palavra e orando. E os irmãos, né, se sentirem com o coração grato, possam orar por mim, pela minha família. Eu sou o Sérgio, né, e vai ser muito bem-vindo, sempre é muito bem-vindo. Nós estamos aí num processo, né, de leitura, né, do livro de Atos. É um livro muito complexo, mas é um livro que mostra, que deixa muito claro como a igreja primitiva, como aquela primeira igreja, né, após Jesus ter sido, né, crucificado, né, teve ali, depois de ter ressuscitado, né, 40 dias entre os discípulos, né, depois ele foi para o Pai e enviou o seu Espírito Santo sobre os discípulos e sobre toda a terra, sobre mim, sobre você. E a igreja de Cristo começou a se formar, a se estruturar por meio não só dos discípulos que agora são apóstolos, mas também por meio de todas aquelas pessoas que acompanhavam Jesus, porque não eram apenas 12 discípulos, eram em torno de 70 discípulos naquele círculo um pouco mais externo, né? Os 12 eram os 12 mais próximos, mas tinha um volume de pessoas, né, que estavam um pouco mais distantes de Jesus, mas que o acompanhava, né, em todos os seus caminhos, e era bastante uma multidão que vinha engrossando e crescendo a cada vez mais, que Jesus, depois do início do seu ministério, né, foi pregando, foi ensinando, curando as pessoas, demonstrando sinais. Então a igreja cresceu muito, e nesse momento da construção da igreja de Cristo, né, em que os cristãos foram se juntando depois, né, então aí da subida de Jesus e a vinda do Espírito Santo, nós podemos visualizar em Atos como que essa igreja foi se estruturando, né? Nós já estudamos praticamente 2 viagens missionárias do grande pregador, evangelista Paulo, e hoje nós vamos começar em Atos 19, né, onde Paulo parte para a terceira viagem missionária, né, investido da autoridade do Espírito Santo, né, e pregando o Evangelho de Jesus, né? Ontem nós vimos, né, o finalzinho ali, né, da segunda viagem de Paulo, né, e hoje nós vamos estar vendo aí, né, o início de uma terceira viagem, uma viagem que já começou muito poderosa, porque onde Paulo estava presente, né, a igreja se estruturava, o ensino era feito de uma forma muito, muito intensa e muito qualificada, e a igreja de Cristo só crescia, grandes sinais e maravilhas se apresentavam no meio do povo, né? Então, assim, Paulo, na medida que ele ia viajando, ia se apresentando em novas cidades, ia construindo novas igrejas, né, ele ia deixando colaboradores pelo caminho. E não foi diferente na cidade de Corinto, né, onde ele, além de Áquila e Priscila, que nós vimos ontem, né, ele também deixou, né, aquele judeu que era fervoroso no Espírito Santo e instruído perante o Senhor nas Escrituras, que é Apolo, né? Então ele deixa essa equipe muito qualificada lá em Corinto e parte então para Éfeso, para, né, fazer um trabalho mais intenso em Éfeso. Éfeso era uma cidade que era muito religiosa, porque lá era uma cidade que era guardada,
né, pelo templo de Diana, né, uma deusa que se acreditava que a imagem dela que estava dentro do templo era uma imagem que tinha sido enviada pelo deus Júpiter, né? Então, a cidade de Éfeso era muito religiosa e o povo de Éfeso, os efésios, acreditavam que eles estavam sendo guardados por essa deusa Diana. Depois você dá um Google aí e faz uma pesquisa sobre Diana. É bem interessante como é que era o templo, era um templo muito suntuoso. O que era Éfeso nesse tempo, né? Era uma cidade muito importante comercialmente, girava muito dinheiro. Então, assim, as pessoas estavam ali, de certo modo, bem, né? Tinha uma espiritualidade já desenvolvida, uma deusa a quem atribuir adoração, eram prósperos porque era uma cidade de muito comércio, enfim. E Paulo chega nesse contexto. E lá chegando, como era de costume, Paulo pregava aos gentios, mas também pregava aos judeus, sobretudo os que estavam nas sinagogas, né? E a palavra de Deus nos fala, né, aqui em Atos 19, estamos em Atos 19 hoje, né, nos fala que Paulo disputava com os judeus, né, e muitas maravilhas ia acontecendo porque, né, para todo o argumento dos judeus havia um contra-argumento poderoso de Paulo, sobretudo demonstrando que aquela lei tinha sido superada por uma nova lei, né? Agora, na verdade, não era uma lei nova, mas era pela graça de Cristo, porque o véu tinha sido rasgado de alto embaixo. E ali, como sempre, repetia aquele ciclo. Uma parte da sinagoga, dos judeus que acompanhavam Paulo nas pregações, se convertia e outra parte não, né? E a Bíblia nos fala que na sinagoga de Éfeso, né, havia um maioral dos sacerdotes chamado Seva. E ele juntamente com seus 7 filhos, passaram a acompanhar Paulo e a observar Paulo, porque, como sempre, quando há um poder constituído, há uma retórica, uma narrativa acontecendo, e surge de repente alguém que tem uma narrativa nova e tem um conteúdo novo que convence, que arrebata essas pessoas e substitui aquela narrativa anterior, é natural que aqueles que pronunciavam, que ministravam aquela narrativa anterior, se sintam incomodados e, de certo modo, sintam um desejo de repelir, né, aqueles que pregam uma nova palavra, e é o que aconteceu com Paulo. E Seva e seus filhos, que eram maiorais ali do templo, né, um sacerdote, Seva era um sacerdote dessa sinagoga de Éfeso, eles observando a Paulo e viram que Paulo, no nome de Jesus, expulsava demônios. E pessoas estavam sendo curadas só de ter contato com os aventais e com os lenços de Paulo. Então, imagina, meus irmãos, se para aquelas pessoas que estavam ali de uma forma tranquila e estabilizada naquele lugar, eles já estavam, né, assim, já tinham dominado as mentes e os corações das pessoas ali, estavam tranquilos, de certo modo, dentro da zona de conforto. Eles estavam com as suas vidas muito bem delimitadas, com muita autoridade no templo, eram lei para a palavra deles, era, de certo modo, era lei para os judeus, né? Era, de certo modo, ali, eles introduziam, né, ensinamentos novos ou não, eles determinavam a retórica e determinavam ali a narrativa. E vendo que Paulo curava as pessoas e libertava os demônios, os filhos de Seva, esse sacerdote, eles se sentiram instigados, se sentiram inspirados a expulsar demônios da mesma forma que Paulo expulsava. E aí eles, né, se deparando ali com um demônio, com uma pessoa endemoniada, eles tentaram reproduzir o que Paulo falava, né? Então eles tiveram contato com a pessoa endemoniada e se dirigiram aos demônios que estavam possuindo essa pessoa, dizendo as seguintes palavras, né? Em nome de Jesus, os esconjuro, né? De certo modo era ali uma forma de eles exorcizarem, né? Expulsarem o demônio. E aquela pessoa
endemoniada, por meio dela os demônios falaram, né, pela boca dessa pessoa, se dirigindo aos filhos de Seva que tinha acabado de tentar expulsar esse demônio. Então eles disseram o seguinte para os filhos de Seva: nós conhecemos Jesus e bem sabemos quem é Paulo, mas vós quem sois? Então os demônios afrontaram, né, os filhos de Seva dentro desse processo de que os demônios estavam sendo afrontados por eles. Né? E ali a palavra nos diz que, né, essa pessoa endemoniada, ela usou de violência, feriu esses 2 dos 7 filhos de Seva, e a tal ponto de eles saírem daquele local feridos, nus e assim extremamente ofendidos, né? E ali eles fugiram, e a palavra nos diz que muito possivelmente essa pessoa continua endemoniada, né? E os filhos de Seva passaram uma vergonha gigante. Ou seja, não adianta pregar em nome de Jesus, não adianta querer ter autoridade no nome de Jesus se aquele que usa o nome de Jesus não o obedece, não vive segundo a sua palavra. Não é? Conhecer é uma coisa, se relacionar é outra coisa. E ali o ministério em Éfeso, ele avançava e produzia muitos frutos. Né? Então, muitos sinais, maravilhas, muitas pessoas curadas com os lenços de Paulo, muitas pessoas eram libertas dos demônios, né? Muitos gentios, gregos e judeus se convertendo ao Evangelho, e todo esse clima, todo esse cenário, ele proporcionou um ambiente que chamou a atenção daqueles donos da narrativa naquele lugar. Lembrando que ali, por ser uma cidade muito religiosa, né, onde havia ali o templo da deusa Diana, né, haviam muitas pessoas que lucravam, né, assim como os judeus lá no templo, né, em Jerusalém, lucravam com a religiosidade, com a questão dos sacrifícios, né? Eles vendiam ali as ovelhas imaculadas, né, para que os animais imaculados, sem mancha, para que houvessem ali os sacrifícios, né? Então, lá em Jerusalém já havia um uso, né, errado da espiritualidade das pessoas para se explorar das pessoas e tirar dinheiro, enfim. Né? Isso acontecia também ali, né, em Éfeso, juntamente aí com essas pessoas que praticavam a religiosidade em relação à deusa Diana. E nem eram pessoas tão espirituais assim, eles só estavam sendo convenientes. E ali o que acontece? Né? Alguns artífices, artesãos que faziam nichos da deusa Diana, faziam estátuas da deusa Diana para vender, né, eles começaram a ver que a venda deles começou a diminuir, porque as pessoas agora estavam investidas da autoridade e da verdade que Paulo, né, pregava, e os discípulos e a igreja ali se retroalimentava e crescia e prosperava. Então as pessoas estavam sendo libertas daquela deusa, e isso chamou a atenção das pessoas que ganhavam dinheiro com isso. Né, até o ponto de terem se alvoroçado, se amotinado e se colocado contra a igreja, contra os cristãos, né, se atirado, né, de forma ofensiva, né, a cometer violência, né, contra Paulo e contra, né, irmãos aí como Gaio, Aristarco. Né, só que quando eles sentiram que a coisa estava fervendo, eles procuraram sempre ali a estar protegendo a Paulo, então eles removeram Paulo, e Aristarco e Gaio foram levados, né, diante dos juízes para que fossem julgados nessa questão, né, porque eles estavam incomodados, porque Paulo e os discípulos pregavam contra, aliás, não pregavam somente contra, né, a idolatria, mas a favor do Evangelho de Cristo. E ali aquela multidão daqueles efésios, né, levaram Gaio e Aristarco ali diante do escrivão, né, na ausência dos procônsules, os quais eram juízes da cidade, e os acusaram formalmente. Né? E a palavra de Deus nos fala que a obra do Senhor estava sendo tão impactante, sendo tão bonita, e a igreja crescia tanto que, de uma forma bonita e grandiosa, Deus os protegia todo o tempo. De tal forma que o escrivão, né, diante daquela multidão de cidadãos da mesma cidade, né, ali eram cidadãos ali de Éfeso, né, juntamente com o próprio escrivão que estaria ali julgando essa questão,
ele não acha nenhum pecado, nenhum problema, né, diante da pregação ali dos cristãos, não é, em Éfeso. Né? Ele se sentia totalmente à vontade em relação à deusa Diana, a tal ponto de dizer que ela era a guardiã da cidade, e contra isso não tinha nenhuma narrativa que superasse isso, que pudesse gerar um mínimo de desconforto ou de dissuasão, né, em relação a essa verdade. E ali o escrivão, né, diz que não os conduziria aos juízes, aos procônsules, para julgar essa questão, porque ali naquela triagem prévia que ele fez, ele não achou nenhum crime por parte de Gaio, Aristarco e por parte do grupo que acompanhava Paulo. Né? O que deixou ali os efésios muito irritados, né? Mas eles libertaram ali aqueles homens e mais uma vez Deus ali protegendo, né, os homens de Deus contra essas autoridades, esse poder de polícia que ia contra o evangelho, que buscava, né, prender os discípulos, né, agredir, violentar os discípulos, e ali Deus está sempre protegendo, e a obra de Deus crescia e prosperava. E em Éfeso depois, Paulo vai escrever a famosa carta aos Efésios, né, e o que demonstra que a igreja ali cresceu sobremaneira e era um trabalho muito bonito, né, em Éfeso. E assim, né, Apolo cuidava lá de Corinto, né, outros irmãos cuidavam da região da Macedônia, na Frígia, né, em Jerusalém a igreja crescia, e Salamita, né, em várias outras cidades onde, né, em Tessalônica, na Galácia, né, ali já na terceira viagem de Paulo, as igrejas iam crescendo, irmãos, né, fervorosos davam prosseguimento, e Paulo fazia esse trabalho tão bonito que, né, muitos diziam ali que ele estava a transtornar o mundo, né, e realmente estava, e as coisas aconteciam de uma forma sobremaneira muito bonita. Amém, meus irmãos? Então hoje nós entendemos um pouquinho aí do contexto da cidade de Éfeso, essa cidade muito comercial, cidade muito próspera e que tinha uma religiosidade diante da deusa Diana muito grande, e é nesse contexto que Paulo prosperou com o evangelho e muitas maravilhas aconteceram ali. Amém? Vamos orar para nós finalizarmos o nosso vídeo, que Deus possa continuar falando aos nossos corações e nos abençoando. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, quero inicialmente, Pai, pedir perdão pelos meus pecados. Em nome de Jesus, Senhor, venha limpar, Senhor Jesus, as minhas máculas, e investido da Tua autoridade é que eu oro nessa manhã. Quero, Senhor Jesus, agradecer por mais um vídeo, agradecer, Senhor Jesus, por mais uma história inspiradora que nosso irmão Paulo, lá no início dos séculos, Pai, desempenhou esse trabalho de evangelismo tão bonito e tão grandioso, o qual chegou até nós, essa igreja linda, Pai, na qual fazemos parte e na qual queremos ser um dia arrebatados para o Senhor, para habitar contigo na eternidade. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar, nos fortalecer. Quero orar, ó Deus, pela vida de cada pessoa que me acompanha aqui nesses vídeos, Pai. Quero repreender todo mal contra a vida dessa pessoa, abençoando, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, repreender todo mal, Pai. Ora, Deus, contra enfermidades, Pai, físicas, emocionais e espirituais. Ora, Senhor Jesus, que o Senhor venha dar saúde, Pai, que o Senhor venha trazer recuperação, ó Deus, a essa enfermidade, a essas dores. Lança fora essas dores, Pai, em nome de Jesus. E a Tua palavra nos diz, Pai, em Isaías 53, Pai, que verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Porque o Senhor foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor Jesus, e pelas suas pisaduras somos sarados. E nós cremos, ó Pai, dessa forma, pedimos que a Tua promessa seja realizada sobre a minha e sobre a vida de todas as pessoas que me acompanham, Pai, com cura de enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Assim eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, curte, comenta e compartilha, em nome de Jesus. Envie esse vídeo para uma pessoa que você ama, envie esse vídeo lá no grupo de WhatsApp, curte, deixa aí nos comentários pedido de oração, e te espero para o nosso próximo vídeo amanhã. Deus abençoe, fiquem com Deus.